Nas condições atuais do mundo em que nós vivemos, não é muito comum ver pessoas que passam boa parte do tempo distraídas, têm dificuldade de concentração, têm dificuldade em lembrar das coisas, têm dificuldade em manter uma rotina. E eu, como uma pessoa que é TDAH diagnosticado, eu sempre tive um certo vício em celular, uma certa dependência no celular, em redes sociais e essas coisas. Eu também tinha muita dificuldade e até hoje, de certa forma, eu tenho dificuldade em manter uma constância, em fazer uma rotina das coisas de fato. E nisso a gente vê que também muitos canais no YouTube, tem dezenas de milhares de canais que falam sobre produtividade, sobre performance, sobre coisas do tipo e até envolvem coisas relacionadas a Deus. E esse vídeo é para você que tem dificuldade, que tenta, que até começa a fazer um plano de leitura da Bíblia, até começa a orar, mas do nada para, do nada desanima, do nada acontece alguma coisa que, fiquei um dia, fiquei 2 dias, eu acho que não é para mim não, mas sim, é para você. Todos nós conseguimos ter uma vida com Deus, todos nós conseguimos orar, todos nós conseguimos ler a Bíblia, jejuar. Mas uma coisa é importante a gente destacar nisso tudo. Vida cristã não é performance. Vida cristã não é algo que a gente tem que buscar melhorar para ter um pilar espiritual da nossa vida, ser um dos pilares que nos mantém bem, que nos mantém em paz. Não, vida cristã é relacionamento com Deus vivo, é se relacionar com Deus que me salvou, que salvou a ti da condenação do inferno. É ter relação com Deus que entregou a própria vida, que deu o seu próprio Filho para nos salvar. Isso é a vida cristã. Não é simplesmente uma performance, não é algo que a gente faz para se tornar uma pessoa melhor. Outra coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele não está preocupado necessariamente com a sua constância. Ele não está preocupado com quantas páginas você leu da Bíblia hoje, ele não está preocupado com quantos capítulos você lê da Bíblia em uma semana, ele não está preocupado se você consegue ler a Bíblia toda em 1 mês, em 3 meses, em 6 meses, em 6 anos, o que for. Não, Deus acima de tudo, ele está preocupado com a intenção do seu coração. Por que você quer se aproximar de Deus? Por que você ora? Por que você lê? Por que você jejua? Você quer de fato a Deus? Você quer de fato ter um relacionamento melhor com Ele? Ou você está querendo que a sua vida melhore? Pense nisso. Davi mesmo ele fala sobre isso no Salmo 51, Oséias fala sobre isso no capítulo 6, no versículo 6 de Oséias, e Jesus, citando Oséias, ele fala sobre isso também, quando ele diz, misericórdia quero e não sacrifícios. Outra coisa que é muito importante da gente entender também é sobre a disciplina da mordomia. A mordomia ela é uma disciplina bíblica, onde nós entendemos que Deus ele nos dá dons, talentos, tempo, ele nos dá um meio ambiente, ele nos dá capacidade de nos comunicarmos para que a gente possa servi-lo cada vez melhor. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que Deus nos dá é algo para que a gente possa servi-lo melhor, é algo que possa nos capacitar ainda mais para fazer o ministério de Deus, a obra de Deus. Então, algo que a gente precisa entender é que Deus, ele é o dono de tudo, ele é o dono da nossa vida e nós somos os seus servos. Nós somos servos de Deus e não donos. Nós não podemos agir como donos das nossas próprias vidas. Nós não podemos agir como donos dos nossos corpos, porque nós não somos. Nós somos servos. Nós cuidamos daquilo que Deus nos deu. Entendidas essas questões importantes, a gente precisa estabelecer 4 pilares que são os mais essenciais na vida cristã. A palavra, a oração, a comunhão e o jejum. Se você quer melhorar na leitura da palavra, eu aconselho que você deixe a sua Bíblia do lado da sua cama.
Quando você for dormir, você pega a sua Bíblia e pega uma Bíblia da versão que for melhor para você. Pode ser desde as versões mais antigas, que tem um português mais rebuscado, pode ser das versões mais atuais. Eu aconselho, por questões de preferência, eu acho essa a versão mais adequada para que se tenha um entendimento melhor, usar a NVT, a nova versão transformadora, ou a NAA, que é a que eu tenho aqui em casa. Mas você pode usar a versão que for melhor para você, a que você se identificar mais, a que você conseguir entender melhor o conteúdo da Bíblia. Você coloca um despertador para tocar meia hora antes. Você vai acordar 30 minutos antes do seu habitual. E você coloca nesse despertador um nomezinho, alguma coisa escrita referente à sua leitura da Bíblia, referente a algo que você entendeu no dia passado e você quer guardar para o dia de hoje também sobre a sua leitura da Bíblia. Ou pode ser apenas ler a Bíblia, tanto faz, qualquer coisa relacionada a isso. E junto disso, a outra dica que eu te dou é que você leia a Bíblia assim que acordar. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você escovar o dente, antes de você se arrumar, comer, fazer qualquer coisa que seja do seu dia a dia, você pega a sua Bíblia, que vai estar do lado da sua cama, e leia. Não cria uma meta anual, não precisa disso, não precisa, eu tenho que ler a Bíblia em um ano, eu tenho que terminar a Bíblia inteira em um ano, não precisa. Para você começar, começa lendo um capítulo por dia, começa lendo um trechinho desse aqui, ó, assim, com título por dia. Começa fazendo assim, dessa forma, dessa maneira. Eu aconselho que você já comece pelo Antigo Testamento, leia a Bíblia toda como ela está, como ela foi colocada para nós, de Gênesis a Apocalipse. Mas se você não conseguir, não tiver familiaridade com a linguagem do Antigo Testamento, começa pelo Novo, começa por Mateus, começa pelas cartas de Paulo. A carta aos Romanos é uma carta excelente para você entender tudo sobre o plano de salvação. É uma carta que fala sobre desde a criação do homem até os últimos dias, até os deveres da vida cristã. É uma carta muito completa, é uma carta muito boa para se começar a ter uma leitura da Bíblia. A carta de Hebreus também é excelente para começar. E se a sua dificuldade é com oração, eu digo que eu te entendo, porque eu também tinha dificuldade com oração, tinha uma dificuldade enorme em orar. Eu acredito que a forma mais fácil de você pegar uma prática de oração é agradecendo por cada refeição que você fizer. Você está tomando café da manhã, você olha para aquele alimento, olha para aquele pão, olha para aquele biscoito creme crack, o que for, olha para aquilo e fala: meu Deus, muito obrigado por eu poder me alimentar nesse dia de hoje. Muito obrigado por eu poder receber os nutrientes desse alimento, para eu poder me fortalecer, para eu ter o que comer. Obrigado, Senhor. Quando você for se vestir, quando você for tomar banho, você pode orar, você pode agradecer a Deus. Muitas pessoas acham que não podem orar no banho, no banheiro. Isso é bobagem. Você pode orar em qualquer momento do seu dia a dia, qualquer ocasião da sua vida, desde que você conecte o seu pensamento em Deus, se desligue de tudo ao seu redor e ore a Ele, fale com Ele, converse com Ele. É bom também que você faça, que você tenha um caderninho, pode ser um caderno pequeno, que caba no seu bolso mesmo, que é R$1 nessas papelarias aí. Você anote todas as petições que você tem a Deus, tudo aquilo que são seus sonhos, tudo aquilo que você pretende fazer no seu dia, que são seus objetivos naquele momento. Você anota as suas petições a Deus, anota as pessoas que você quer orar por, anota, deixa anotado no caderninho, anota também os motivos de gratidão que você tem, anota os motivos que você tem para agradecer a Deus. Anota, se você não conseguir pensar em nada, deixa ali escrito: obrigado porque eu posso respirar. Já é um começo.
e você ora sobre aquilo que você escreveu. Você pede as suas petições, você agradece por tudo aquilo que você tem que agradecer, e isso vai se tornando uma prática corriqueira na sua vida. Outra coisa muito boa também, ore os salmos. Qualquer salmo que você abra na sua Bíblia, os salmos são orações, são cânticos também, muito bons para poder desenvolver a sua oração. Você não sabe como orar? Olha a oração do Senhor, olha o Pai Nosso, ore, pode orar o Pai Nosso. Não há problema nenhum nisso, não é coisa de católico, não há problema nisso, você pode orar o Pai Nosso. E ele tem uma estrutura que ensina muito para que a gente possa orar. Vamos dar uma olhada no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso aqui Jesus começa falando a quem é direcionada a nossa oração. Ao Pai que está nos céus, a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, engrandeça a Deus. Ore para que o reino de Deus seja cada vez mais instaurado na terra, para que o reino aumente em nossas vidas, para que a nossa fome pelo reino aumente cada vez mais. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ore para que a vontade de Deus seja feita em todo momento da sua vida. Não pense que é você quem dirige os seus atos, porque não é. Claro, nós temos as nossas escolhas, nós somos livres, nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas a vontade que nós temos que buscar de ser feita é a vontade de Deus, não a nossa vontade. A nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E nós podemos orar por isso, nós podemos orar para que Deus mude a nossa vontade e faça ela de acordo com as vontades dele, com a vontade dele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Peça a Deus o sustento, faça as suas petições a Ele. Peça a Ele aquilo que você quer que aconteça. Você pode pedir, não é proibido pedir a Deus não, nós temos desejos e nós entregamos esses desejos a Deus. O problema é quando a gente coloca os nossos desejos acima da vontade de Deus. Isso sim é um problema. Mas nós podemos desejar as coisas, nós podemos ter vontades, nós não somos um robô. Deus não criou uma massinha de modelar que ele fica mexendo igual naqueles filmes stop motion. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E isso é muito importante. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos com Deus, todos os dias nós cometemos algum deslize que desagrada a Deus. E é muito importante, é essencial que a gente se arrependa, confesse esses pecados a Deus e peça perdão por esses pecados. E, principalmente, que a gente aprenda a perdoar as pessoas que nos machucam. Porque se Deus nos perdoa, quem somos nós para não perdoar as pessoas que nos machucam? E se nós não perdoamos as pessoas que nos machucam, por que Deus nos perdoaria? Que amor é esse que nós exercemos quando não perdoamos a quem nos machuca? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É um pedido por livramento, é um pedido para que tudo possa correr bem e em paz na nossa vida. E mais uma vez, ele termina a oração glorificando e exaltando o nome do Senhor. Uma outra questão que pode ser importante também para que você aprenda a desenvolver a sua oração é estar presente nos cultos de orações que tem na sua igreja. Se na sua igreja não tem culto de oração, pesquisa algum culto de oração na internet. Tem vários gravados que você pode ver como pessoas oram. Não precisa necessariamente imitar aquelas pessoas, mas você vai se acostumando com o hábito de orar. É só você escutar, fechar os seus olhos, se conectar com Deus e começar a falar, começar a agradecer. Agora falando sobre a comunhão, eu creio que a maioria das igrejas tem
o que alguns chamam de célula, outros chamam de pequeno grupo, outros chamam de departamento, mas é importante que você participe dos estudos desses departamentos, seja dos jovens ou da mocidade, como é chamado em algumas igrejas, seja das mulheres, seja dos homens. Participe desses estudos, mesmo que você seja um jovem ou uma jovem e não tenha de fato um departamento de jovens ou da mocidade na sua igreja. Vai no estudo das mulheres, participa do estudo das mulheres. Se for voltado apenas para casais, talvez espere, não é o momento ainda também. Se você não for casado ou casada, né? Mas se você for, participa também. É importante que participe desses estudos porque isso aquece, isso traz comunhão com os irmãos, isso faz com que nós estejamos cada vez mais ligados com os irmãos. Eu vou falar de mim, eu passei muito tempo sem conseguir ir para o estudo dos jovens na minha igreja. E eu sou líder dos jovens. Eu faço parte da presidência do departamento de jovens. Eu não estava conseguindo ir por causa do meu trabalho, por causa do horário que eu saía do trabalho. Eu saía muito tarde do trabalho e é um trabalho muito pesado. Então eu chegava em casa cansado, morto, exausto e não tinha cabeça para isso. Isso me fazia falta e os irmãos também sentiam a minha falta. Eu tenho certeza que quando você começar a ir e por algum motivo faltar, algum irmão vai chegar para você e vai falar: tá tudo bem, meu irmão? O que aconteceu? Que você não foi lá? E tal. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, isso sempre acontece. E isso também é um ponto muito importante da comunhão. Acolha. Observe seus irmãos que talvez sejam menos abastados, talvez sejam mais humildes, tenham uma condição menor de vida. Vê o que eles estão precisando. Vê aquele irmão que está mais cabisbaixo, chega nele, fala com ele. Aquela irmã, se você for mulher, chega nela, fala com ela, conversa com ela, pergunta o que houve, por que ela está assim. O irmão faltou 2, 3 cultos, conversa com ele, o que houve? O que houve, meu irmão? Tente ajudar da forma como você puder ajudar, mesmo que você não possa ajudar financeiramente. Ajude sendo um ombro, ajude sendo um amigo, ajude sendo uma amiga. Isso é muito importante e isso aquece a chama da comunhão. A comunhão é de fato uma brasa. Quanto mais tempo a gente passa junto com os irmãos, mais a gente fica aquecido, maior fica o fogo. Quanto mais tempo a gente passa longe, mais frio nós ficamos. A comunhão ela é muito importante. E a gente está vivendo num estágio agora que tem muitas pessoas desigrejadas. Muitas pessoas estão dizendo que não vão para a igreja por culpa de outras pessoas. Não faça isso. Não seja assim. Vai, faz parte. As pessoas pecam. As pessoas são humanas, sim. As pessoas têm falhas. Jesus Cristo é o único que não teve falha. Isso não é motivo para você não estar junto com as pessoas. Jesus andava no meio de publicanos. Jesus andava no meio de pecadores. Nós também andamos no meio de pecadores. Nós estamos com as pessoas para poder ser apoio a elas. Nós estamos com as pessoas para poder ser um suporte a elas. Para não apontar o dedo. Da mesma forma que as pessoas não estão na nossa vida para apontar o dedo para a gente, elas estão na nossa vida para ajudar. Eu sei que não é a realidade de muitas igrejas e talvez seja um motivo para se trocar de igreja. Não sair de fato da igreja, não deixe de comungar, não deixe de estar junto dos irmãos, não deixe de participar da ceia. Participar da ceia do Senhor é muito importante. É um momento de comunhão e além de ser uma ordenança do Senhor Jesus para que nós façamos sempre em memória dele. Nós estamos ali celebrando a liberdade que nós recebemos através da morte do seu sacrifício. Lembra que nós falamos no começo do vídeo sobre a disciplina da mordomia? Então, nós recebemos dons e talentos do Senhor. Todos nós temos dons e talentos. Às vezes uma pessoa é mais comunicativa, às vezes uma pessoa é um bom tutor, sabe ensinar bem, sabe explicar as coisas para as outras pessoas.
às vezes é um bom músico, às vezes pode não ter nenhuma dessas habilidades, mas sabe mexer com o computador. Participe ativamente da sua igreja. Não vai só por ir, não vai só para tentar receber algo, porque a gente não está na igreja para receber nada. A gente vai ao culto para adorar o Senhor, para entregar a nossa vida ao Senhor, para render graças a Ele, para render glória a Ele, para estar lá, para adorar o nome do Senhor. É por isso que a gente vai no culto. A gente vai para servir. E sirva ativamente também, participe do louvor, participe de algum momento de oferta, participe fazendo parte dos departamentos. Geralmente no momento de participações do culto, os departamentos vão cantar também. Participe desse momento, sirva. E agora falando sobre o jejum, é muito importante que a gente entenda que o jejum ele não é uma moeda de troca. Deus ele não é um Deus de barganha. Ele não aceita que nós façamos algo para que a gente possa conseguir algo dele. Isso quem faz é a oposição, não é Deus. Nós precisamos entender que o jejum ele é algo que nos fortalece através da dependência ativa de Deus. Nós demonstramos a Deus não que Ele precise que a gente demonstre algo, mas nós fazemos isso por amor e por de fato dependermos dEle, mas nós mostramos a Deus que nós dependemos somente dEle, que não é o alimento que vai nos fortalecer, mas a graça dEle que está em nós. O jejum realmente é algo muito difícil de se fazer e é algo muito deturpado pelas pessoas. Geralmente as pessoas entendem o jejum de forma errada. Eu acredito que o jejum seja algo só de alimento. Você tirando uma refeição específica do seu dia ou deixando de comer durante um período para você orar nesse período. E jejum realmente é muito difícil de se fazer, porque é quando a gente desprende daquilo que a gente gosta, quando a gente se desprende daquilo que a gente acha que nos sustenta, mas quem nos sustenta na verdade é Deus. Quem nos dá a nossa base na verdade é Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo isso vem de Deus, não vem de nós. Ele não vem de nada daquilo que a gente tenha ou deixe de ter. E o jejum serve para que a gente entenda isso. E o jejum é algo que não é algo obrigatório de ser feito, como é uma leitura da palavra, como é uma oração, mas é muito importante que a gente faça, porque isso nos fortalece, isso aumenta a nossa fé, isso nos serve como alimento espiritual. Talvez você não consiga fazer um jejum longo, então eu diria para você começar a fazer tirando uma refeição. Tirar uma refeição no dia, faz isso uma vez por semana. No lugar daquela refeição, você lê a palavra, você passa aquele tempo todo orando. Por exemplo, você chega do trabalho cansado, a primeira coisa que você vai fazer é comer. Ou tomar banho e depois vai comer alguma coisa. Em vez de comer, naquele momento ali, você pega a sua Bíblia, leia, ore ao Senhor, se entregue a Deus. Ouça louvores, adore a Ele, mostre a Ele que o que te sustenta quando você chega em casa do trabalho cansado, depois de 2 horas de trânsito, depois de 8 horas trabalhando arduamente, quem você quer é Deus, quem te sustenta é Deus, quem é a sua força é Deus. Mostre isso a Ele. Mais uma vez, não porque Deus tenha necessidade de alguma coisa, não porque Ele quer que nós mostremos isso a Ele, mas porque nós amamos a Deus, porque nós servimos a Ele. Nós fazemos isso porque Ele é o nosso Deus, porque Ele nos salvou e porque é o mínimo que a gente pode fazer ao Senhor. E nisso a gente tem que basear toda a nossa vida. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, como eu falei em outro momento aqui no vídeo. Nós temos que buscar viver de acordo com a vontade de Deus, alinhar as nossas vontades às vontades de Deus. Nós podemos orar assim: Senhor, que a minha vontade se alinhe com a sua vontade, que eu tenha sede para poder cumprir aquilo que é o teu querer, que nós não venhamos fazer essas coisas, ler melhor a palavra, orar melhor, jejuar mais, estar mais com os irmãos, para que nós nos tornemos uma pessoa melhor. Não. O objetivo da nossa vida como cristão
não é nos tornarmos uma pessoa melhor. Nós não fazemos parte da religião cristã, nós não temos uma vida com Cristo para que a gente possa ter uma vida melhor. Nós temos uma vida com Cristo para que a gente seja igual a Cristo. Nós não temos que ser a pessoa que a gente quer ser no futuro. Nós temos que ser como Cristo. Nós somos espelhos do Deus vivo. E eu vou terminar lendo uma passagem que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, que diz: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e até mais.